Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vai dar continuidade na nossa aula falando um pouco mais ainda, desse grande filósofo Immanuel Kant, a razão pura pela prática em Kant e os fundamentos da ética. Então, a crítica da razão pura é um livro em que Kant, esse Immanuel Kant, filósofo, separa os dois, domínios da ciência e da ação. O conhecimento se constrói a partir do fenômeno que vai aliar a intuição sensível ao conceito do intelecto. Assim, são as categorias lógicas que vai constituir o objeto permitido que possa realmente ser conhecidos de forma universal e necessária. No, no entanto, Kant distingue o seguinte, que conceitos de ideias são, por experiência, objeto da razão pura, já que não podemos ser conhecido, há um fenômeno das ideias, que seria para ele a razão e é fundamental, vai fecundar do incondicional, do seu limite, para conhecer esse fenômeno. Logo, sem a função da área do conhecimento, a razão pensa objetos, ainda que não possa ser conhecido. As obras de Kant, que a gente vimos no primeiro momento, foi o seguinte: a crítica da razão pura, que desenvolveu um exame crítico da razão, de acordo com a base analítica desse grande filósofo da modernidade, Immanuel Kant. E agora a gente está vendo a crítica da razão pela prática, ou seja, a crítica da razão prática, que é a fundamentação da metafísica do costume, que é um exame do agir, do agir do humano, que seria a ética. Então, essas aí são as duas obras, desse grande autor filosófico moderno, Immanuel Kant. A primeiro momento a gente vimos a crítica da razão pura e agora a gente vai ver um pouco sobre a crítica da razão da prática, que são os fundamentos que vai levar o agir desse ser humano, ou seja, a ética desse homem. Então, para Immanuel Kant, a razão não constitui objetos, mas tem uma função reguladora das ações humanas. As principais ideias listadas por Kant são as de que Deus, de alma e de mundo. Como totalidade metafísica, isto é como um todo. Analisamos cada uma delas. Primeiro, a ideia cosmológica ou de mundo, que ele fala como uma certa totalidade, guia nossos pensamentos na expectativa de que o mundo seja todo, que é isso na visão desse grande autor. Lembremos também que Kant situa-se no século XVIII e não tendo informações como nós temos hoje, mesmo assim, pela sua estrutura de aparelho e as representações, o que levou esse ânimo, dele, esse grande ânimo dele, nenhum homem pode conhecer ou experimentar a totalidade do mundo apenas por partes. De acordo com Immanuel Kant, mas concebemos o mundo como um todo e acreditamos nisso, e é isso que guia nossas ações. A bondade é a condição indispensável para sermos dignos de uma felicidade. Então, a partir do momento que ele diz que o mundo é todo, então tudo que está dentro desse mundo, o homem vai se prover, e vai utilizar isso a seu favor. A ideia psicológica da alma que ele fala também vem na tradição que acredita que somos seres não somente materiais, mas dotados de uma entidade metafísica, ou seja, a alma pertence ao reino dos fins e não das coisas. A partir dessa ideia, a alma não pode ser realmente conhecida, pois não se tem um fenômeno sobre ela. As mais aflições, angústias e escolhas, enfim, o drama humano faz crer que há uma alma e que nela devemos buscar princípios que vai fornecer, cada vez mais as leis para regular as ações entre os homens. O homem livre, por isso, não pode ser conhecido, tal como modelo hipotético dedutivo, mas somente apreciado em suas ações exteriorizáveis. Portanto, o estudo da alma diz a respeito à ética e não à psicologia, pois está realmente impossível, segundo Kant.
um dos mais influentes pensadores da ética no período moderno, Immanuel Kant. Então, ele já retrata aqui, gente, diferente do mundo que ele falou, que a gente não pode conhecer o mundo por parte, tem que conhecer pelo todo. E fazemos parte desse mundo. E já que a alma, ele coloca que pertence aos reinos dos fins e não das coisas. Ou seja, a alma pertence a um mistério e a partir daí, nós seres humanos, a partir do momento que acreditamos que a alma nela que devemos buscar os princípios que vai fornecer as leis para regular nossas ações diante desses nossos próprios homens. E isso não se dá respeito à psicologia, mas sim uma questão de conduta ética, né? A esse estudo da alma é uma conduta ética que vai estar realmente guiando, né, os princípios morais dessa humanidade. Já o mesmo modo a ideia teológica de Deus. Olha bem, a ideia teológica de Deus, tradicionalmente, em debate, não é um objeto conhecido humano. Deus não é um fenômeno, não é um objeto de ciência, mas sim uma crença. É uma crença, isto é aquilo que é verdade para alguém depende da autoridade transmitida ou revelada. Deus não pode ser conhecido, mas norteia as ações e condutas humanas. Immanuel Kant. Dessa forma, é possível pensar em como uma ética pode ser universal sem cair realmente no empirismo ou nenhum dogmatismo exagerado, gente. Conforme Kant, deve-se usar a mesma solução da ciência, ou seja, os juízes sintéticos a priori. Nesse caso, seria necessário um esquema que vai auxiliar a construção das leis válidas universalmente. São elas a máxima, lei e ação. Olha bem, Kant dividiu em 3 princípios para a gente entender, né, como seria essa questão dessa conduta ética que, para ser guiada, questão universal. Então, a partir daí, nesse caso, ele diz o seguinte, ele utilizou essas três princípios, né, de esquemas que vai auxiliar a construção dessas leis válidas universalmente. A máxima, ele diz o seguinte, é uma moral e pergunta que leva o consciente que deve fazer para saber se deve ou não agir de uma forma ou não de outra. Exemplo, posso e uma dificuldade roubar. Então, a partir daí, ele já está utilizando esse princípio desse primeiro aí, que é o máxima, né? A máxima é isso. Então, o exemplo que ele utiliza aí, para a gente entender a forma, né, como pode ser colocado. Então, posso, em uma dificuldade, roubar. Lei. A lei é a constatação do interesse egoísta, visto que a contradição expressa na máxima deverá sair do particular para o universal. A lei é a expressa, né, do interesse universal, evidenciando que é possível pensar em leis racionais válidas universalmente. Por exemplo, nenhum ladrão, por mais que roube, aceite ser roubado. Lei. Diferente da máxima, né? Que ele utilizou a questão do individual, do particular. E aqui não, a lei já é uma questão universal. Nenhum ladrão, por mais que roube, aceite ser roubado. É o exemplo que ele citou. E já na ação, após esse exercício de consciência, o agente moral age segundo a escolha que fizemos. Ou seja, para ser uma escolha moral, a ação deve ser conforme a lei, isto é, conforme o dever. No entanto, para Immanuel Kant, entende que é possível agir somente por dever, isto é, obedecer à lei a contragosto, forçando assim uma contraagindo de forma realmente que vai expor, né, toda essa questão da ação humana. Ainda assim, a ação imoral, de acordo com o filósofo, é uma distinção, né, importante, porque juntamente para mostrar que a lei, sendo racional, deve ter realmente força, né, para obrigar os indivíduos a obedecê-las, sem que nenhuma conveniência seria possível. É um fundamento da organização social, de começo dos hábitos, costume e cultura de um povo, mas deve passar também pelo crivo da reflexão crítica de ser racional ou consciente. Por tudo isso, Kant fala o seguinte: portanto, o uso da razão pura não tem utilidade teórica em Kant, mas apenas
né, do seu uso prático, Doide e o seu livro, A Crítica da Razão Prática. Então, para esse filósofo, né, ele diz o seguinte, que só a praticidade, que é a prática, tem essa questão da construção da cultura de um povo, de uns hábitos, da organização social, e, enfim, a partir daí que vai construindo esse costume realmente da humanidade, que é a questão da praticidade que ele utiliza dentro dessa grande obra dele, que é a Crítica da Razão Prática. Então, tudo isso, essa grande obra de 1781, A Crítica da Razão Pura, né, investiga até onde pode ir o conhecimento humano, o que podemos e o que não podemos conhecer, e o que recebemos da experiência sensível e o que conhecemos sem precisar dela. 1781, A Crítica da Razão Pura.